Boa noite, graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Tiveram um domingo abençoado? Parabenizaram suas mães? Se você esquecer, ainda dá tempo. Se você esqueceu de falar com sua mãe, ainda dá tempo. Amém? Hoje é um dia muito especial. E dificilmente é um dia muito especial, porque é o dia das mães. E eu preparei outra mensagem que dificilmente eu prego nessas datas festivas, em cima da Dia dos Pais, Mães. Dificilmente eu prego em cima disso. Mas hoje eu conversei com a minha mãe e eu me inspirei aqui num texto da Bíblia, porque eu fui criado pelos meus avós, eu não fui criado pela minha mãe biológica, fui criado pelos meus avós. E hoje eu conversei com ela, mas ela me pegou, eu tinha 9 meses de idade, os meus avós. Dá de eu contar a história aqui, mas creio que foi uma providência divina, E como eu falei com ela hoje, Deus usou ela como canal, ela foi o maior canal que Deus usou para eu chegar nessa terra. E falei para ela que não existe, que ela não tenha nenhuma culpa, porque eu não tenho nenhuma doença na minha alma pelo fato de não ter sido criado por ela. Ela é minha mãe. Sou muito grato a Deus que eu fui muito bem criado pelos meus avós. Amém, queridos? E Deus me abençoou muito. Eu creio que tudo foi direção de Deus nisso tudo. Tudo que ocorre é pela vontade de Deus, não é verdade? E mesmo que em alguns casos que seja um erro do pai, entregar para um avô, para um tio ou para outra pessoa, se você viveu isso, não perca seu tempo tendo dores em relação a isso, porque você está aqui na presença de Deus, e isso é mais importante do que tudo. E mesmo que seja um erro, perdoe, porque os jovens erram, os adultos erram, e os velhos também erram. Nós que estamos envelhecendo temos que ter cuidado, porque dia desse estava ali um problema com um senhor de idade, mas um velho desse faz uma coisa, os patifes, os pilantras também envelhecem, irmãos. Amém? Então, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu quero dizer para as mães que estão aqui que eu admiro todas vocês. Até porque a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é parecido, é característico com o amor de mãe. E mãe ama como Deus mesmo, Mãe, é impressionante o amor de mãe. Às vezes o filho é bruto, ignorante, ela ama, ela nem sente a ignorância. Às vezes a gente vê por fora, a gente se revolta, mas a mãe não se revolta, porque a mãe, ela tem um amor sobrenatural, não dá nem para explicar, é parecido com o amor de Deus mesmo, porque a gente não prestava, e a gente está na batalha, e Deus nos ama, Deus nos amou primeiro, Deus não deixa de nos amar. E assim é o amor de mãe. A gente vê, irmãos, às vezes a gente assistindo algum jornal, e o cara está lá, o cara já aprontou 1001 vezes, já é a 20ª vez que o cara está sendo preso, e a mãe dele está lá dizendo: meu filho é muito bom, eu amo meu filho, não faça mal com meu filho. É o amor de mãe. Amém, amados? E Deus nos ama dessa forma também. Você pode ter errado tanto de vezes que errou, Deus está pronto
a dizer que te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. O amor de Deus é muito parecido com o amor de mãe. Mas vamos ao texto bíblico, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Quero ler todo esse texto com você. Ele diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Amém? Eu quero refletir com você nessa noite sobre essa mãe desse texto, a mãe de Moisés. E o tema da nossa reflexão é uma mãe top das galáxias. Aqui só tem mãe top das galáxias. Amém? E eu acho essa mãe top das galáxias mesmo. E quando a gente fala de Moisés, todo mundo conhece. É um dos maiores profetas da Bíblia, né? O homem mais manso que já existiu sobre a terra. Fez obras tremendas, foi o libertador do povo de Israel. Mas a mãe dele, nesse texto aqui, inclusive, não aparece nem o nome dela. Não aparece o nome dela, e alguns nem sabem o nome dela. Talvez se eu perguntar para alguns aqui, a maioria não sabe o nome dessa mulher. A mãe de Moisés. Amém, amados? Então, a mãe de Moisés, o contexto histórico que ele estava vivendo aqui, era o seguinte: lembra de José, governador do Egito, servo de Deus? José revolucionou o Egito. Aí o povo de Israel foi morar no Egito. O faraó da época de José tinha uma consideração tão grande por José que o chamava de pai. Era o pai espiritual de Faraó. Né? A Bíblia diz isso. E só que quando o tempo foi passando, José morreu, o faraó da sua época morreu, veio outro faraó. Só que o novo faraó não tinha bons olhos para os hebreus, porque os hebreus estavam crescendo muito. As mulheres hebreias, a Bíblia diz que elas eram muito, muito férteis. Enquanto as egípcias pariam uma criança, elas pariam vários. Então era um povo que estava crescendo muito, e Faraó ficou com medo, receoso. Esse povo vai crescer, e esse povo vai se revoltar contra a gente, vai dominar a gente. Então começou uma perseguição daquele faraó, desse novo faraó, começou a perseguir o povo de Israel,
começou a oprimir o povo de Israel, começaram a escravizá-los, começaram a fazê-los sofrer muito. E como estava nascendo muito menino, ele mandou matar todos os meninos até com 2 anos de idade. É exatamente no texto que se encontra, que nós lemos. Aonde essa mãe, ela protege a sua criança. E ela não entrega a sua criança, ela esconde a sua criança, né? E essa criança, ela cresce, é educada, né? Que essa criança é Moisés, ela cresce, é educada no palácio dos egípcios, na casa do próprio faraó, né? E a filha de faraó, né, ainda pagou, nós vemos aqui, ainda pagou um salário para a própria mãe cuidar de Moisés. Lógico que a filha de faraó não sabia que ela era mãe, mas essa mãe, ela faz isso, ela protege o seu filho, né? E aqui nós aprendemos de cara uma lição, que os inimigos que se levantam contra nós, eles não podem nos atingir sem a permissão de Deus. Tudo tem que ter permissão de Deus. Se algum inimigo se levantou contra você, eu quero lhe dizer que você ficar tranquilo e se guardar em Deus, porque nenhum inimigo seu pode fazer o que quer contra você, tem poder sobre você, ele não pode agir sem a permissão de Deus. Por isso que todos que se levantam contra o Filho de Deus, ou a Filha de Deus, legítimo, cai por terra. Amém, queridos? Cai por terra. Isso aqui fica muito claro, porque Deus dá graça a essa mãe, dá proteção para essa mãe. Na realidade, ela está revestida de um poder sobrenatural aqui. E a mãe de Moisés, ela se chamava Joquebede. Não esqueça mais isso. Joquebede era o nome dela, né? Está lá em Êxodo 6:20 e Números 26:59, né? E ela é uma mãe que é capaz de proteger o seu filho. E eu peguei aqui 3 lições da vida dessa mulher para nós aplicarmos na nossa vida como igreja, como você que é mãe está aqui nessa noite, você como mãe, você já tem isso na sua vida, mas que você possa ativar isso na sua vida. Eu peguei 3 lições baseado nesse texto aqui. O primeiro é a coragem, diga coragem. Nos versículos 2 e 3, diz que a mulher engravidou, Joquebede engravidou e deu à luz um menino, e o menino era lindo, e estava acontecendo, estavam matando tudo quanto era criança, mas ela se posiciona, e para fazer isso aqui tinha que ter coragem, porque se ela fosse pega, protegendo essa criança já há 3 meses, como o texto diz aqui, iam matar a criança, iam matar ela, e toda a sua família seria dizimada. Todos seriam dizimados. Então ela correu o risco. E quando a gente tem coragem, a gente corre riscos, amém, amados? Então é necessário ter coragem. Essa mãe, ela foi corajosa, ela escondeu a criança, sabendo que esses soldados estavam caçando os bebês do sexo masculino. Ela colocou o neném lá no rio, como nós lemos aqui, ela preparou o cesto, ela usou piche, né? Ela usou todo o material, né? Para conseguir esse material não era fácil, porque eles já eram escravizados pelos egípcios. Então essa mulher, ela é investida de uma coragem. Ela vai ao rio com a criança, corre o risco, vai até o rio com a criança, ela protege essa criança, ela coloca essa criança, né, no rio, e ela é como se fosse uma estratégia, que ele sabia o horário que a filha do faraó ia tomar banho.
Então ela tem coragem de colocar essa criança, ela tem coragem de ir até a filha do faraó, porque se houvesse uma desconfiança, ela seria eliminada completamente. Então essa mulher, ela tem coragem, diga coragem. Ela tem coragem, irmãos. E mãe é corajosa mesmo. Mãe, ela faz o que qualquer um não faria pelo seu filho, porque a mãe, ela ama. Com certeza, não tenho dúvida que essa coragem aqui, ela veio de Deus. Essa coragem veio do Senhor, porque uma mãe, ela consegue forças para fazer o máximo pelo seu filho, irmãos. Ela é capaz de se doar totalmente. Uma mãe fica sem comer para ver o seu filho comendo. É ou não é? Ela passa fome, mas se ela puder, ela não deixa o seu filho passar. E isso exige coragem. Nós precisamos dessa coragem também. Uma mãe dificilmente abandona um filho. O pai, olha, a diferença da mãe para o pai nesse nível aqui, irmãos, é muito gritante. É muito distante. Porque tem pai que faz filho em tudo quanto é cidade. Aonde ele vai, ele deixa um menino. Mas a mãe cuida. A mãe protege. A mãe, ela tem coragem de se submeter, às vezes, a situações terríveis para proteger o seu filho. E isso é louvável diante do Senhor. Mãe é exemplo de coragem. Amém, amados? A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, está nos versículos 4, do 4 ao 7. É a criatividade. Como ela foi criativa, irmãos. Como ela foi criativa em ter a ideia de preparar o cesto, de colocar no rio. Isso foi uma criatividade muito grande, mandar a filha vigiar o horário da filha. Ele sabia o horário mais ou menos que a filha de Faraó ia tomar banho. Amém, amém, queridos? Né? Ela teve coragem de mandar Miriam lá oferecer ajuda. Ela foi muito criativa. Mãe é muito criativa. Lembra aí dessas comidas, irmãos, na hora da crise, quando não tem nada para comer. O que é que o povo come geralmente? Hoje é muito difícil, mas antigamente não comia farinha com açúcar? Como é o nome disso? Chibé. Olha o cardápio. Chibé. Eu comia quando era pequena e minha mãe fazia, chamava, não era o capitão, que era do feijão com arroz, mascava assim, com tudo, misturava com aquele resto de comida assim, e era gostoso. Era gostoso. O outro era o bolo de banana. Pegava a farinha e misturava a banana e misturava na farinha, amassava também. Era o bolo de banana. E quantas outras coisas isso é criatividade. Isso tudo surgiu de uma mãe para saciar a fome do filho. Então a mãe, ela tem criatividade. Isso já faz parte dela. Amém, amados? É a mãe que é criativa. Às vezes, tem mãe, numa situação, tem muito menino, tem leite, joga água para multiplicar, que é para saciar a fome de todos eles. Criatividade. A mãe, ela é criativa. Essa mãe, ela tem uma criatividade. Ela tem criatividade. E as mães têm criatividade. Quantas mães criativas tem aqui? Diga glória a Deus. Aleluias. Mas só que você está vendo um tempo de prosperidade, onde Deus não tem deixado de faltar nada na sua vida. E não vai deixar em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Uma outra lição que eu aprendo nesse texto, e é a última, está no versículo 10. Está no versículo 10.
ver lá. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta, filha do faraó. Adotou-o como seu próprio filho. A princesa chamou de Moisés, pois disse: eu tirei da água. Sabe qual é a terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, com essa mãe de Moisés, a Joquebede? Nós aprendemos sobre determinação. Determinação. Do início ao fim, Joquebede decidiu que não abandonaria o seu filho. Não abandonaria. Não deixaria o seu filho morrer. Ela colocou lá, mas ela teve todo o acompanhamento, houve toda uma estratégia. Ela armou toda essa estratégia, o cuidado com o menino, né, a entrega desse menino à princesa. A ideia ali que a Miriam deu, com certeza foi já a orientação da própria Joquebede. Olha, acompanha lá, se a princesa porventura pegar o menino, pergunta para ela se ela não quer que você arrume uma hebreia para cuidar do menino. E esse menino voltou para ela, ela ainda ganhou um salário. Vejam bem, irmãos, tempo de crise Deus ainda abençoa, né? Deus abençoa, irmãos, os seus no tempo de crise. Ela ainda teve um salário para cuidar do seu próprio filho, que estava destinado à morte. Ela cuidou do seu filho. Amém, amados? Então, ela cuidou desse menino. Ela foi determinada. Toda mãe é determinada. A gente vê essa determinação, isso já é inerente, né, às ações das próprias mães, irmãos. Elas são determinadas. É impressionante isso. Toda mãe tem essa determinação, irmãos, capaz de vencer tudo para abençoar os seus filhos. Para abençoar os seus filhos. Irmãos, essa garra, isso faz parte do instinto materno da mulher. Isso já faz parte da mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Ela não desiste. Ela dá tudo por ele. Ela investe o que ela puder investir por ele. Ela faz tudo. Amém, amados? É impressionante. Joquebede foi uma mulher determinada. E isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, porque Moisés aprendeu, irmãos, com Joquebede. Moisés, ele foi criado. Ele foi criado. Dizem que ele foi devolvido por Joquebede à princesa entre mais ou menos 3 a 5 anos de idade. Aí, irmão, já é um período que a personalidade da criança já é formada. Então ela ensinou para Moisés acerca do caminho do Senhor. Ela ensinou para Moisés que eles tinham um único Deus. E que os milhares de deuses que existiam lá no Egito, ele não podia se deixar influenciar, porque há um só Deus. E esse Deus ia levantar um libertador. E com certeza ela instruiu, porque a Bíblia orienta a instruir a criança no caminho que ela deve andar. E uma mãe determinada, e eu quero trazer para o nosso lado agora, uma mãe determinada que conhece a Deus, ela transmite Deus para os seus filhos, ela ensina sobre Deus para as suas crianças, ela transmite o caráter, ela ensina o caráter de Deus. E Moisés, ele faz a diferença, irmãos, desde cedo, aonde ele está. Ele faz a diferença. Sabe onde ele aprendeu isso? Com Joquebede, a sua mãe. A sua mãe, ela foi um canal de Deus para a vida dele. E é lógico que com o tempo, né? Está lá na criança, mas quando ele tem aquele encontro com Deus, lá no monte, isso tudo é florescido, é restaurado na vida dele. Mãe é um exemplo de determinação. Amém? Então vejo em Joquebede um exemplo de coragem, um exemplo de criatividade e um exemplo de determinação.
E isso faz parte na vida das mães. Você que é mãe, que está aqui, eu quero lhe parabenizar, como pastor dessa igreja. Eu quero lhe parabenizar. Eu quero dizer que você é muito importante. Você é muito importante para Deus. Deus olha para você e vê o reflexo do amor dele, que é refletido através de você. O amor que você expressa pelo seu filho. Minha querida, você que é mãe que está aqui nessa noite, é o mesmo amor de Deus. É o mesmo amor. É o amor ágape. É o amor de Deus. Que você expressa o amor dele através da sua maternidade, através do seu cuidado, através da sua, de você ensinar aquilo que Deus tem te dado. Você principalmente serve a Deus. Que você continue tendo na tua vida coragem, criatividade e determinação para ser uma bênção na vida dos seus filhos, para que os seus filhos possam crescer, como a Bíblia diz, na graça e no conhecimento, e para que eles possam ser homens e mulheres nessa sociedade, homens respeitados, homens e mulheres honrados, homens e mulheres reconhecidos, homens e mulheres admirados, como Moisés foi admirado, homens e mulheres onde a sociedade vai olhar e vai perguntar assim: aonde foi que você aprendeu isso? E você vai dizer: eu fui educado pela minha mãe, eu recebi da minha mãe, porque a minha mãe era um amor de pessoa, a minha mãe tinha coragem, a minha mãe tinha criatividade, a minha mãe era determinada. Por isso que eu tenho coragem, por isso que eu sou criativo, por isso que eu sou determinado. Você vai dizer isso, porque o Senhor é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem em pés. E eu quero orar por todos nós, mas nessa noite eu quero fazer uma oração especial pelas mães que estão aqui presentes. E eu quero pedir que as mães venham aqui à frente, assim, mantenham uma certa distância que é exigida, mas dê um passo aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero declarar que esse poder que já é de Deus na sua vida, amém, vai se multiplicar. E sabe qual é a função mais interessante que eu vejo na Bíblia acerca da mãe, acerca de uma mãe como Joquebede, no caso hoje aqui, e você que está aqui nessa noite, sabe o que é, irmãos? É o poder de se multiplicar. Não se multiplicar em termos de gerar filhos, mas multiplicar aquilo que Deus tem derramado na sua vida. E o primeiro a nós derramarmos são os nossos filhos. Derramar o caráter de Deus, derramar a graça de Deus, derramar os ensinos do Senhor, derramar tudo aquilo que Deus tem já derramado no seu coração. Esse poder que Deus te deu, mãe, você que é mãe, isso é um poder dado por Deus, que você se torna a referência do seu filho. Amém. Você pode ter certeza que quando você ensina algo para o seu filho, de bom e da parte de Deus, ele aparentemente pode não estar dando a mínima, ele pode não estar dando sinais que está aprendendo, mas está entrando na vida dele. E quando ele erra nessa área, ele se lembra: minha mãe me ensinou, a minha mãe me falou, tanto que a minha mãe falou sobre isso. E quando ele vence também, irmãos, quando ele vence, ele sabe de onde veio. Ele sabe quem era que abençoava ele todos os dias. Ele sabe quem era que profetizava sobre a vida dele. Ele sabe. Ele sabe que as coisas boas ele aprendeu
uma mãe, porque mãe só ensina o que é bom, porque a mãe só quer o melhor para o filho. Por isso que o amor da mãe parece com o amor de Deus, porque Deus só quer o nosso bem, e a mãe só quer o bem do filho, ainda que às vezes inconscientemente, mas ela só quer o bem do filho.